Fala galerinha que assiste o exercício, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para resolver mais uma questão de trigonometria no triângulo retângulo, certo? Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu joinha aí, beleza? Então vamos lá pessoal, como eu já disse, eu acredito que a gente aprende matemática resolvendo exercícios. E aí eu venho trazendo, na resolução dos exercícios algumas dicas. E a primeira dica, pessoal, que eu trago para vocês é o seguinte: geralmente no ensino superior e também em vestibulares, prova de Enem, a questão não vai estar determinando qual o assunto ou qual o tema, que você vai ter que saber para você resolver aquela questão. Você tem que olhar para a questão, e saber o que você vai utilizar nela. Então aqui, ó, essa questão está dizendo o seguinte: determine os valores de x e de y no triângulo retângulo. No caso não falou retângulo, mas no triângulo abaixo. Então a dica é o seguinte, pessoal: se você tem um triângulo retângulo e um ângulo dado, então a ideia geralmente a ser usada vai ser as relações trigonométricas no triângulo retângulo. São as relações de seno, cosseno e tangente, certo? Então nessa questão aqui, ó, tá querendo o valor de x, ok? E o valor de y, beleza? Valor de x e o valor de y. Como eu tenho um triângulo retângulo e tenho um ângulo, então vou utilizar relações trigonométricas. E como saber qual relação eu vou ter que usar? Então primeiro, pessoal, você vai fazer o seguinte. Aqui no caso nós vamos escolher qual a letra que nós vamos querer encontrar. No caso, nós vamos querer encontrar o x, certo? X aqui no meu triângulo retângulo, ele faz o papel de hipotenusa. Hipotenusa. Isso é muito importante na análise para resolver a questão, pessoal. Então o x está fazendo o papel de hipotenusa. Lembrando que hipotenusa é sempre o lado oposto ao meu ângulo de 90, certo? E o que eu tenho de dados aqui, pessoal? Eu tenho esse lado aqui, ó, que é 11 raiz de 2, certo? E o que esse lado ele é em relação ao meu ângulo dado? Esse lado ele é meu cateto adjacente, certo? Então o que eu tenho? Eu tenho o meu cateto adjacente e quero a minha hipotenusa, certo? Aí você vai pensar, qual a relação trigonométrica que relaciona cateto adjacente e hipotenusa? É o cosseno. Nós temos que o cosseno de um ângulo alfa vai ser cateto adjacente dividido por hipotenusa, certo? Então a ideia para você conseguir resolver uma questão dessa é você saber o que você vai utilizar. Então vamos aplicar lá, ó. Cosseno de um ângulo, que ângulo é esse? 45 graus. Então cosseno de 45 graus vai ser igual a cateto adjacente, que é 11 raiz de 2, dividido por hipotenusa, que é o que nós estamos procurando, que é x, certo? Então vamos lá. Cosseno de 45, como 45 é um ângulo notável, você tem que saber o valor dele. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, que vai ser igual a 11 raiz de 2 dividido por x. Aqui eu posso aplicar produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então vou multiplicar aqui, ó, raiz de 2 vezes x vai dar x raiz de 2, que vai ser igual 2 vezes 11 raiz de 2 vai dar 22 raiz de 2. Eu quero saber x, então vou pegar o raiz de 2 aqui e passar ele dividindo. Ele está multiplicando, vai ficar x vai ser igual a 22 raiz de 2 dividido por raiz de 2, certo? Posso simplificar essa raiz de 2 aqui em cima com essa raiz de 2 aqui embaixo. Então o meu valor de x vai ser igual a 22. Então tá aqui, pessoal, o meu valor de x, que é a minha hipotenusa, certo? Agora eu quero o meu valor de y, ok? Agora tem duas formas de você resolver, pessoal. Quais são essas formas? Utilizando Pitágoras, porque você já tem dois lados do meu triângulo retângulo e você quer encontrar um terceiro. Então você poderia utilizar Pitágoras, ou se não, utilizar ainda
relações trigonométricas, certo? E qual relação eu vou utilizar agora, pessoal? Aí você pode determinar qual lado que você vai usar. No caso aqui, ó, a hipotenusa nós já encontramos que vale 22, certo? A hipotenusa vale 22. Então, nós queremos encontrar agora o y aqui, ó. Queremos encontrar o y, certo? O y, ele é o que em relação ao meu ângulo? Ele é meu cateto oposto, certo? Y é meu cateto oposto. Aí agora eu vou determinar. Se eu for utilizar aqui, pessoal, ó, o 11 raiz de 2, eu vou ter cateto oposto e cateto adjacente. Então a relação que eu vou ter que usar vai ser a tangente. Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Agora, se eu decidir usar a minha hipotenusa, que é o 22 aqui, eu vou ter cateto oposto e hipotenusa. Então aí eu utilizo o que? O seno. Então a ideia primordial do que você vai utilizar é os dados que você tem, certo? Tanto faz se eu utilizar Pitágoras, se eu utilizar tangente ou se eu utilizar seno, vai dar o mesmo resultado. Então vamos utilizar seno aqui, ó. O seno de um ângulo alfa é igual a cateto oposto dividido por hipotenusa, certo? Então o seno de 45 graus vai ser igual a cateto oposto. O que é o cateto oposto? É o meu y, que nós estamos procurando, dividido pela minha hipotenusa, que vale 22. Ok? Deixa eu só movimentar aqui. Hipotenusa que vale 22. Então, o que vai acontecer? 145 também é raiz de 2 sobre 2. Ok? Vai ser igual a y dividido por 22. Certo? Vou fazer aquela mesma ideia. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, o que eu vou ter? Vou ter que 2y é igual, né, 22 raiz de 2. Pego o meu 2 e passo ele dividindo. Então, meu y vai ser igual a 22 raiz de 2 sobre 2. O 22 eu posso simplificar com 2 aqui embaixo. Então, meu y vai ser igual a 11 raiz de 2. Certo? Então, tá aí o resultado de x e de y. O interessante aqui, pessoal, que eu quero que vocês prestem atenção, é que informações como essa podem ajudar bastante na resolução de algumas questões. O que acontece? Qual que é a soma dos ângulos internos de um triângulo? É 180 graus, não é? Então, se aqui é 90 e aqui é 45, esse outro ângulo aqui, pessoal, ele só pode ser 45 graus. E se eu tenho num triângulo dois ângulos que são iguais, os lados opostos, né, a eles também são iguais. O que nós encontramos? Nós encontramos que y aqui vale 11 raiz de 2, que é justamente o valor desse cateto dado aqui, ó. Justamente o valor do outro cateto. Por quê? Esse lado aqui, deixa eu utilizar aqui um marcador para vocês verem melhor. Esse lado aqui, ó, 11 raiz de 2, ele está oposto a esse ângulo de 45 aqui. Esse lado aqui, que nós encontramos y, 11 raiz de 2, ele também está oposto a esse ângulo de 45. Então, isso aí já é uma ideia de geometria, né? Se eu tenho nos triângulos, né, lados opostos a ângulos iguais, esses lados são iguais, né? No caso aqui, eu tenho um triângulo isósceles, certo? Lembrando que em um triângulo isósceles eu tenho dois ângulos iguais, beleza? Então essa é a questão de hoje. Se você curtiu aí, deixa o joinha e até a próxima.